A criatura sinistra na fazenda. O que foi revelado depois de 3 noites aterrorizantes, a calmaria na fazenda de Ana foi despedaçada em uma noite que nunca mais sairia de sua mente. O silêncio foi cortado por um grito estrondoso, ressoando pela mata densa de Minas Gerais. O pai de Ana desapareceu sem deixar rastro. Agora, a jovem de 22 anos vasculhava desesperadamente a propriedade, enquanto a lua cheia iluminava o céu, revelando sombras que dançavam como se fossem criaturas vivas. O coração dela acelerava com cada barulho ao redor, cada farfalhar de folhas soava como um aviso sombrio. Os dias seguintes foram um pesadelo. Cada passo que Ana dava na fazenda parecia ecoar no vazio enquanto os moradores vizinhos davam olhares furtivos, sussurrando em vozes abafadas assim que ela se aproximava. O que eles sabem? Pensava, apavorada, enquanto uma angustiante sensação de abandono tomava conta dela. O povo de bem parecia desmoronar diante do terror que se instalava naquelas terras. Estrondos ecoavam à noite, como se algo monstruoso estivesse se aproximando. E os sussurros? Ah, os sussurros da mata! Pareciam carregar séculos de segredos ancestrais, cada um mais aterrador que o anterior. Determinada a descobrir o que estava acontecendo, Ana decidiu explorar a velha casa da fazenda. Dentro, o cheiro de mofo enchia o ar e a escuridão parecia se arrastar pelas paredes. Ela se deparou com móveis empoeirados e retratos de familiares que pareciam observá-la, testemunhas silenciosas de um passado carregado. Entre as lembranças esquecidas, ela encontrou um diário desgastado. As páginas estavam repletas de anotações sobre um pacto ancestral feito por sua família. As palavras dançavam na mente de Ana: proteção da terra, colheitas abundantes, mas, um preço a pagar. Ana sentiu um aperto no peito. O que teria acontecido para que o pacto fosse quebrado? As noites se tornaram um teste de resistência. Estrondos disso e daquilo continuavam a ecoar, enquanto marcas estranhas apareciam no solo. Uma presença maligna estava ali, não havia dúvida. A sensação de que algo vigilante estava observando-a seguia dia e noite. Foi então que Lucas, seu amigo de infância, apareceu. Ele conhecia as lendas da região e as histórias que faziam o povo tremer. Cuidado com as criaturas que habitam a mata, ele alertou, olhos arregalados. Ana não conseguia desviar o olhar. Juntos, eles tentaram desmistificar o terror que envolvia a fazenda e a mudança repentina dos vizinhos. À medida que se aprofundavam nas lendas, Ana percebeu que tinha que lutar não apenas contra o que estava lá fora, mas contra as traições que surgiam nas sombras. O peso da verdade se tornava excruciante. Na terceira noite, o ar estava pesado de expectativa. Maior que o medo era a ansiedade de enfrentar a criatura pelos segredos revelados. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance sério, faz diferença. Ah, conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. O destino de Ana estava prestes a se desenrolar em um momento de clímax. Um grito ecoou na noite. A luz da lua cortou a escuridão, revelando a criatura horrenda que se aproximava. A atmosfera estava pesando em seu peito, enquanto sussurros indescritíveis dançavam ao seu redor, burburinhos de algo maligno. O coração de Ana disparou. Quem ou o que estava atrás do que aconteceu com seu pai? E se a verdadeira ameaça estivesse mais próxima de casa do que ela imaginava? A cada batida de seu coração, a verdade se desenrolava, mas um mistério nas sombras a aguardava. A noite já não era a mesma. As árvores pareciam se curvar, como se quisessem sussurrar algo a Ana, mas os sons se misturavam com os gritos estridentes da criatura que avançava, e a jovem mal conseguia compreender. Lucas, ao seu lado, ficou paralisado, a boca entreaberta em um despreparo aterrador. O medo emanava dele como um perfume rançoso, e Ana pôde sentir cada batida do seu coração acelerado. A criatura, um aglomerado de sombras e garras, se destacava sob a luz da lua, enquanto a brisa trazia o cheiro do que parecia ser algo podre, como carne em decomposição.
Para Ana, tudo parecia um pesadelo ao vivo, e ela queria acordar. Mas não havia como fugir. Não agora. O tempo congelava, e cada segundo se arrastava como se o universo estivesse se divertindo às suas custas. Vamos, gritou Ana, puxando Lucas pelo braço. Eles correram em direção à mata, onde esperavam que a densa vegetação pudesse escondê-los. Mas assim que adentraram, os sussurros da floresta se tornaram mais altos, um coro de vozes que pareciam conhecê-los. Palavras em línguas antigas flutuavam pelo ar como um mal encaixotado, pronto para ser libertado. Ana não olhou para trás. Sabia que a criatura estava lá, mas o impulso de preservar sua vida era maior que a curiosidade sobre aquilo que estava atrás deles. Cada passo na terra fria acendava um peso de desespero. Árvore a árvore, sentia os olhos da noite cravados em seu ser. E nesse momento, uma nova decisão tomava forma em sua mente. A fazenda, o diário, tudo aquilo que vinculava sua família a um pacto sombrio. Isso era mais do que ela pensava. Lucas, nós precisamos entender o que está acontecendo. Precisamos do diário, ela gritou, ofegante. O amigo balançou a cabeça, concordando, mas o medo em seus olhos era palpável. De volta à velha casa, cada ruído na floresta parecia um aviso, uma alucinação sonora que desejava fazer com que desistissem. Ao chegarem à porta desgastada, Ana a empurrou. O barulho do rangido parecia ecoar por 1000 anos, e por um momento, tudo ficou em silêncio. Dentro da casa, o cheiro de mofo se misturava ao ar pesado. A luz da lua filtrava-se pelas janelas quebradas, revelando um cenário de desolação. Ana dirigiu-se apressadamente ao escritório do avô, onde acreditava que o diário estaria. Com cada página virada, o medo crescia em seu interior. As palavras sucumbiam a cada linha lida, revelando segredos obscuros e maldições que passavam de geração em geração. Parecem descrições de rituais e sacrifícios, murmurou Lucas, sem acreditar no que seus olhos viam. Ana parou. Uma passagem se destacava, como se chamasse por ela. A sensação de que alguém a observava aumentava enquanto ela lia em voz alta. Quando o pacto é quebrado, a criatura se alimenta da alma do próximo da linhagem. A equação do sacrifício deve ser respeitada. O escolhido será. Frio a cortou. O diário caiu de suas mãos. O último entendimento deixou um burburinho de pânico. Seria ela a próxima? O que havia acontecido com seu pai não era um acidente, mas sim um resultado de algo muito mais aterrador. Um barulho estrondoso interrompeu seus pensamentos, fazendo a casa vibrar. A janela estilhaçou-se em 1000 pedaços, e a criatura estava lá. Os olhos, profundos como buracos negros, brilhavam com uma fome insaciável. O tempo parou novamente, e a ansiedade fez com que a respiração de Ana ficasse irregular. Corra! Gritou Lucas, puxando-a. E enquanto se lançavam para fora da casa, uma verdade aterradora ecoou na mente de Ana. Não apenas seu pai havia desaparecido, mas a sombra da criatura estava prestes a reivindicar um novo vínculo sanguíneo. E o que ainda estavam por descobrir nas sombras, na mata, poderia ser o último capítulo de sua história. Ana e Lucas correram pela escuridão, os galhos mais baixos da mata arranhando seus braços e pernas como se a própria floresta quisesse retê-los. O grito da criatura ecoava atrás deles, um som ensurdecedor que cortava o ar com a intensidade de um facão. O coração de Ana parecia um tambor frenético, martelando contra seu peito enquanto eles se aprofundavam mais na noite. Para onde estamos indo? Lucas gritou, com a voz embargada pelo pânico. A cada passo, ele parecia mais próximo de ceder ao desespero. Não sei. Apenas corra. Ana respondeu, a voz tremendo. Ela não tinha um plano, mas precisava de um lugar seguro onde pudessem se esconder. A floresta parecia um labirinto, e a cada curva que faziam, a sensação opressora de que estavam sendo seguidos aumentava insuportavelmente. Finalmente, avistaram uma clareira iluminada. A lua brilhava intensamente, criando um contraste entre a luz e as sombras. O lugar parecia ser um santuário, mas a calmaria era enganadora. Ana hesitou, considerando que poderia se esconder entre as árvores. É aqui que vamos? Lucas perguntou, parando ao seu lado. A respiração dele pegava velocidade, e os olhos refletiam a luz da lua, cheios de medo.
E isso deve ser um lugar seguro. Pelo menos por um momento, Ana murmurou, tentando se convencer. A verdade era que não sabiam se a criatura havia realmente desistido de persegui-los. Quando se moveram para o centro da clareira, o silêncio paralisou tudo. O canto dos grilos e os sussurros da brisa pareciam ter sido consumidos pelo medo. Ana se agachou, puxando Lucas para sentar ao seu lado. O objetivo era tremer, mas eles permaneceram imóveis, prontos para qualquer movimento nas sombras. Precisamos encontrar uma forma de combater essa coisa, disse Lucas, a voz falhando levemente. Não podemos simplesmente correr para sempre. Ana assentiu, a mente fervilhando com as últimas palavras que lera no diário. Talvez haja algo lá que nos ajude. Um feitiço ou uma maneira de quebrar o pacto. Lucas olhou para ela, a expressão misturada entre esperança e desespero. E se for tarde demais? E se já tiverem tentado? As palavras dele ecoaram pesadamente, sem aviso, um rugido profundo cortou o silêncio. A criatura estava próxima. Os galhos estalaram e um odor sulfúrico de decomposição encheu o ar, fazendo Ana quase vomitar. Levante-se! Precisamos ir agora! Ana puxou Lucas, mas as pernas dele estavam coladas ao chão. O terror era palpável. Ele finalmente se levantou, mas a hesitação ainda estava visível em seus olhos. Aterrorizados, eles correram de volta para a escuridão da mata, mas agora os sussurros da floresta estavam mais altos, como se não apenas soubessem da presença deles, mas celebrassem a iminente tragédia. O ar se tornava mais espesso, quase como se a própria floresta estivesse se fechando em torno deles. O rugido aumentou, e uma sombra maior do que qualquer um dos dois um dia poderia imaginar surgiu entre as árvores. Com garras reluzentes à luz da lua, a criatura parecia mais forte e mais agressiva. Lucas começou a tremer. Ele não conseguia mais lidar com a pressão. Não! Não podemos parar! Precisamos! Ana gritou, mas Lucas estava em um estado de paralisia, os olhos vidrados. Enraizados pelo terror, ele não se movia. Ana olhou para frente e viu uma luz ao longe. Era fraca, mas pulsava como um coração. Com um novo ímpeto, ela decidiu que teria que avançar sozinha. Lucas, venha! Mas ele não se mexeu. Sentindo a urgência da situação, Ana correu em direção à luz. A criatura rugiu novamente e um eco de desespero emanou do peito de Lucas. Ana despediu-se da visão dele, mas no fundo, uma pergunta consumia: seria capaz de conseguir sozinha, ou a criatura já havia levado Lucas? A luz os aguardava, mas o terror a seguia, tornando cada passo mais ameaçador. Quando ela finalmente chegou à fonte da luz, o que encontrou podia ser ainda mais aterrorizante do que tudo que já viverá. Uma antiga sepultura se erguia à sua frente, com inscrições que pareciam vivas, pulsando sob a luz da lua. Maldição ou salvação? Sussurrou Ana para si mesma, enquanto o peso do destino pesava sobre seus ombros. E o que ainda estava por vir era apenas o começo. A sepultura diante de Ana emanava uma energia densa, quase palpável. As inscrições, embora desgastadas pelo tempo, exibiam símbolos que dançavam sob a luz da lua como se quisessem contar uma história esquecida. O coração de Ana acelerou mais uma vez, não só pelo medo, mas pela possibilidade de compreensão. Poderia aquele lugar esconder a chave para derrotar a criatura? Um vento gélido soprou, fazendo com que os cabelos de Ana se levantassem. Ela tomou um passo à frente, hipnotizada pelas marcas na pedra. Talvez, apenas talvez, pensou, suas mãos tremendo enquanto buscava tocar a superfície fria e áspera. Mas a sensação de temor não a abandonava. A criatura estava próxima, e um instinto primal começava a tomar conta dela. O rugido feroz reverberava na floresta, e a luz da sepultura parecia menos reconfortante agora, quase como uma armadilha. Ana olhou para trás, em direção à escuridão que quase a engolia. Lucas! O nome dela saiu em um sussurro. Ele estava lá, preso entre os medos e sombras que cercavam a clareira. O que ela faria agora? Tentar ajudá-lo? Ou encontrar alguma informação que pudesse salvá-los? Ela bateu os olhos nas inscrições novamente, machando-as em sua mente.
Naquele instante, as letras pareciam ganhar vida, desdobrando-se em imagens uma figura similar à criatura que os perseguia, mas envolta em uma aura de poder. Nos gráficos, Ana podia ver um ritual, uma forma de confrontar o ser maligno, uma defesa que parecia frágil diante daquela imensidão de horror. Se eu puder descobrir algo, pensou. Respirou fundo, reunindo coragem. Se ela falhasse, teria que enfrentar a criatura sozinha, e o pensamento foi doloroso. Lucas ainda estava lá, à mercê da escuridão. De repente, um estalo irrompeu pela floresta, e Ana se virou imediatamente. A criatura parecia de novo, mais próxima, reluzindo sob a luz da lua como um predador faminto. A ansiedade tomou conta dela, suas mãos suando enquanto mergulhava na leitura frenética das inscrições. Talvez houvesse um feitiço. Algo que pudesse invocar a força que estava adormecida nas sombras. Não! Não posso deixar que isso aconteça! A determinação crescia com cada batida do seu coração. Você! O que vai fazer? A voz de Lucas cortou a tensão, fazendo com que Ana o olhasse. Ele estava próximo de um estado de desespero absoluto, mas seus olhos de alguma forma ainda brilhavam com uma centelha de esperança. Tem que haver uma maneira de nós dois sairmos daqui. Lucas, eu preciso de você. Temos que fazer isso juntos. Afirmou Ana, enquanto estudava o que estava escrito. As palavras começaram a ressoar em sua mente. Algo sobre invocar poder, algo a respeito de sacrifício. A criatura rugiu mais uma vez, agora mais perto do que nunca. Um cheiro pútrido impregnava o ar, era como se a própria morte estivesse prestes a consumir tudo ao redor. Ana sentiu o pânico crescendo, mas ao mesmo tempo, uma clareza. Ela precisava reunir a coragem que restava e concentrar-se na missão. Me ajude a invocar isso, Lucas. Se conseguirmos fazer esse ritual, talvez possamos deter a criatura. Por um momento, parecia que a esperança retornava, mas antes de conseguirem agir, um tremor percorreu o solo. A sepultura começou a brilhar, as inscrições rearranjando-se, como se a história as estivesse convocando. Era um sinal de que algo estava prestes a acontecer, algo que poderia arrebatar ambos do terror. E antes que pudessem pensar em suas próximas ações, a luz da sepultura tornou-se ofuscante, engolindo tudo ao seu redor. Ana se preparou para o que viesse a seguir. Mas a pergunta consumia: o que aquela luz realmente traria? Salvação ou destruição? O destino se aproximava, e tudo o que podiam fazer era esperar. A luz ofuscante os envolveu como um manto pesado. Ana apertou os olhos, tentando filtrar a intensidade que a cercava. Num instante, tudo se desfez, e ela se viu em um espaço amplo e vazio, uma espécie de caverna iluminada apenas por um brilho suave que emanava do centro do lugar. Em volta, as paredes eram cobertas por inscrições similares às da sepultura, suas formas agora mais definidas, radiantes em uma tonalidade dourada. Isso é diferente! Lucas murmurou ao lado dela, olhando ao redor com uma mistura de admiração e medo. Ana ainda estava se ajustando ao novo ambiente quando ouviu um som distante. Era um murmúrio, como se vozes sussurrassem entre as pedras. Aqui, o ar estava carregado de energia, mas uma energia estranha, quase sufocante. O cheiro da criatura havia desaparecido, dando lugar a um aroma terroso, como um campo após a chuva. Não podemos ficar aqui, não é seguro. Ana disse, sua voz tremendo. Precisamos descobrir o que está acontecendo. Olha! Lucas apontou para uma figura que se aproximava lentamente, surgindo da penumbra da caverna. Era uma mulher, vestida com um manto longo que parecia flutuar, suas feições eram indistintas, como se uma névoa escondesse sua verdadeira aparência. Ela parou diante deles, seus olhos brilhavam com uma luz prateada que parecia explorar as profundezas de suas almas. Vocês vieram buscar poder, mas estão prontos para o que isso realmente exige? A mulher falou, sua voz ecoando pela caverna, sedutora e ao mesmo tempo ameaçadora. Ana sentiu um calafrio subir pela espinha. O que você quer dizer? Nós só queremos ajudar. Ajude seu amigo, isso é o que pensam, mas a verdade é bem mais complexa. A mulher se virou, gesticulando em direção a um altar no centro da caverna, onde restava um antigo objeto coberto de poeira, um livro grosso,
cercado por velas acesas. A chave para derrotar a criatura reside aqui. Porém, para obter esse poder, um sacrifício deve ser feito. Lucas engoliu em seco, seu rosto branco como papel sacrifício. Do que você está falando? Ana se sentiu puxada em direções opostas. O desejo de salvar Lucas a chocava contra a dúvida. Sacrifício é o que lhe dá poder? O que precisamos fazer? Queria perguntar. A mulher apontou com um sorriso sutil e enigmático para o livro. A decisão está entre vocês. A energia que consumiu vocês e trouxe aqui pode ser sua salvação ou condenação. Um de vocês deve se oferecer em nome do outro. Uma onda de pânico a envolveu. Um sacrifício? Uma vida em troca de outra? Não pensou duas vezes em lutar contra aquilo, mas o olhar de Lucas a abrandava. Ele a conhecia. Ana, você não precisa fazer isso. Não vale a pena. Ele implorou. A mulher observou a troca intensa entre os dois e interrompeu. Mas o tempo está se esgotando. A criatura está perto, e a luz que os trouxe já começa a diminuir. Qual será a sua escolha? A salvação de um significa a perda do outro. As palavras reverberaram, densas como um véu de trevas. Ana sentiu o coração disparar, a indecisão a esmagava. O destino de ambos estava à beira de uma escolha terrível. Um eco distante do rugido da criatura surgiu outra vez, mais próximo, enquanto a pressão das trevas parecia se intensificar. Ana olhou para Lucas, que parecia prestes a desabar. O que fariam agora? Estariam preparados para um ato tão extremo para salvar um ao outro? E, acima de tudo, será que o ritual funcionaria mesmo? O tempo escorria, e uma escolha drástica se aproximava, prestes a desvelar o que estava escondido nas sombras daquela caverna. Mas o que realmente significava essa escolha? O eco ameaçador do rugido se aproximava, e nada poderia prepará-los para as consequências daquela decisão. O silêncio que se instalou na caverna era ensurdecedor, como se a própria escuridão estivesse retendo a respiração. Ana e Lucas se encararam, as sombras dançando ao redor deles de maneira sinistra, refletindo o tumulto em seus corações. A mulher espectral, ainda parada diante do altar, parecia absorver cada fragmento de suas emoções, como se estava se alimentando do desespero deles. Não temos tempo! Lucas gritou, o desespero transbordando em sua voz. Ana, pense bem. Não podemos fazer isso! Mas Ana sentia um impulso profundo. Algo dentro dela clamava pelo poder que poderia salvar Lucas. Era tentador. O livro, envolto nas velas chamuscadas, pulsava contra a escuridão, como um coração sobressaltado, chamando-os para se aproximar. Sempre que sua mente vagava, as palavras da mulher ecoavam, um de vocês deve se oferecer. Chega! Ana gritou, interrompendo seus próprios pensamentos. Não vou sacrificar você. Eu faria de tudo por você, mas não desse jeito. A mulher sorriu, suas feições ainda imprecisas, mas com um brilho de aprovação. A coragem é admirável, mas não se esqueçam, heróis não estão imunes ao sacrifício. Lucas, com as lágrimas nos olhos, apertou a mão de Ana. E se a gente tentar juntos? Podemos encontrar outra saída. Essa não é a única alternativa. Um grito distante ressoou novamente, uma estrondosa lembrança de que o tempo estava se esgotando. O rugido ia se intensificando, os ecos pareciam se juntar em uma sinfonia aterrorizante. Ana olhou para o altar e, pela primeira vez, uma dúvida a atingiu. E se essa escolha fosse a única maneira de se salvarem? Antes de decidirmos, precisamos saber de tudo. Ana disse, sua voz agora carregada de determinação. O que está nesse livro? O que a criatura realmente é? O que vai acontecer conosco? A mulher hesitou como se estivesse pesando cada uma das palavras. As respostas estão dentro das páginas. Este volume é um portal entre mundos, uma ligação com a essência da criatura que caça vocês. Mas atenção, ninguém retorna impune de um convite assim. Com um movimento fluido, ela ergueu a mão em direção ao livro. As velas acenderam com uma nova intensidade, dançando como se estivessem vivas. As inscrições nas paredes começaram a brilhar,
projetando sombras que pareciam se contorcer e gritar. O ar ficou denso e carregado, como se estivessem prestes a serem engolidos pela escuridão. Apenas os fortes têm o direito de entrar. O caminho ao poder é repleto de corrupção e dor. Vocês correm para o desconhecido. As palavras da mulher eram atrativas e repulsivas ao mesmo tempo. Escolham, então, o poder ou a resposta. Um deles pode levá-los a um destino mais sombrio do que a morte. Ana respirou fundo, o sangue pulsando nas têmporas. O rugido da criatura estava quase ao lado agora, o pavor dilacerando suas esperanças. Ela começou, mas antes que pudesse completar, um tremor percorreu o chão. As paredes se reviraram, e rachaduras começaram a se formar. Precisamos decidir, e rápido. Quando menos esperavam, um brilho ofuscante rompeu do livro. Algo chamava, algo que poderia mudar tudo. Poderiam resistir ao chamado? Conseguiriam enfrentar a verdade e as consequências de suas ações? Ana e Lucas estavam prestes a tomar a decisão mais difícil de suas vidas, quando um som estrondoso ecoou atrás deles. Era a criatura, finalmente revelou sua presença. Corra! Gritou Ana, enquanto o terror desenfreado tomava conta de ambos. Mas a caverna começou a colapsar em volta deles, e qualquer certeza e esperança que tinham estava prestes a desmoronar. O que eles fariam agora, no limite entre vida e morte? A história estava apenas começando. O chão tremeu violentamente, enviando uma chuva de pedras sobre eles. Ana e Lucas se esquivaram, pulando para o lado enquanto as paredes da caverna se desintegravam em um caos de poeira e escuridão. O rugido que o cercava parecia mais próximo, como se a criatura estivesse exatamente atrás deles, pronta para devorá-los a qualquer momento. Preciso do livro! Ana gritou, suas mãos tremendo enquanto tentava alcançar o altar. As velas queimavam intensamente, lançando sombras longas e distorcidas, como dedos ossudos que tentavam agarrá-los. Lucas a puxou de volta. Ana, não! Você não sabe o que pode acontecer. Olha para isso! Ele apontou para as fissuras, que se expandiam rapidamente, como se a caverna estivesse viva, tentando engoli-los. E se o livro for a única saída? A expressão de Ana refletia determinação e desespero. A mulher espectral ainda observava, seus olhos vazios parecendo mais vivos do que nunca. A energia em torno dela zumbia, uma sinfonia de trevas e promessas. Vamos tentar de novo. Lucas insistiu, sua voz carregada de medo, mas também de esperança. Se luta for a única opção, eu vou lutar com você. Não podemos deixar isso acabar aqui. Um grito agudo rompeu o ar, fazendo até mesmo a mulher espectral hesitar. A criatura, um ser grotesco e distorcido, avançava, seus olhos brilhantes como faróis na noite. Cada passo que dava gerava vibrações, enviando calafrios por suas espinhas. O terror tomou conta do ambiente, e o ar ficou pesado com uma mistura de fedor e um frio inexplicável. Ana olhou para Lucas, o desespero refletido em seu rosto. O que vamos fazer? Temos que nos separar. Lucas disparou, uma ideia bruta se formando em sua mente. Você pode distrair a criatura. Vou atrás do livro. Pode ser a única maneira de não, Lucas. Não faça isso. Isso é loucura. Ela puxou a mão dele, mas a urgência da situação estava ali, dançando quase como uma entidade à parte. Confie em mim. Lucas gritou. Eu volto. Você precisa ficar viva. Ele empurrou-a em direção à saída, enquanto se voltava, preparado para enfrentar a escuridão. Alguma parte dele sabia que era como lançar uma moeda em uma fonte. Se não retornasse, seria um sacrifício em vão. E se a mulher espectral tivesse razão? E se a decisão de um deles levasse ao poder que não poderiam controlar? Enquanto Lucas corria em direção ao altar, Ana percebeu que a caverna parecia estar mais viva do que nunca, como se estivesse se alimentando do medo deles. A mulher espectral desapareceu em meio a uma neblina cinza, uma deixa para que a verdade surgisse através do livro. O pavor se tornou insuportável. Fique longe dela! Ana gritou ao ver a criatura avançando descontroladamente em direção a Lucas. O horror estampado em seu rosto doeu no peito dela.
Com um último impulso, ela tomou coragem, avançando para a criatura, sua mente uma explosão de incertezas e desespero. Mais no instante mesmo em que se preparava para desviar a atenção da criatura, um mugido ressoou nas paredes, e o chão estremeceu novamente. As sombras passaram a dançar com força, engolindo cada luz, cada esperança. Lucas! Ana berrou, enquanto tentava acenar, apenas para ver seu amigo se afastar em meio à escuridão, a criatura agora atrás dele, as garras afiadas refletindo o brilho das velas. O altar ficou luminoso ao seu lado. E, subitamente, o livro se abriu, páginas virando sozinhas, revelando um texto que tinha o poder de mudar tudo. Ana hesitou. Este poder pode ser arriscado, uma parte dela sussurrou. Mas outra parte, mais sombria, estava curiosa. O que a esperava não era apenas a salvação, mas um abismo de escolha, onde o próximo movimento poderia decidir a vida ou a morte de Lucas. O altar estava pulsando, gritando para que ela se decidisse. O tempo estava se esgotando. Você vai me perder. Uma frase ecoou na escuridão, e a pergunta pairou no ar. Será que ela poderia fazer o que precisava, mesmo que isso a custasse tudo? Ana estava paralisada, o coração disparando enquanto as páginas do livro dançavam diante dela. Cada palavra parecia um eco de promessas sombrias, ressoando no fundo de sua mente. A ideia de usar aquele poder a atraía e a repelia, como um ímã que atraía ferro e destruía tudo ao seu redor. A criatura rugiu novamente, um som tão profundo que parecia abalar o próprio ar ao seu redor. As sombras se aglomeravam, formando uma massa nebulosa que se movia como se estivesse viva. Ana sabia que não podia hesitar. Lucas estava em perigo, e a criatura estava se aproximando rapidamente, seus olhos brilhantes como lanternas em uma noite sem estrelas. Ela respirou fundo, empurrando a dúvida para longe. Com passos rápidos mas inseguros, aproximou-se do altar. As velas tremeluziram, como se reconhecessem a gravidade do momento, e a luz pintou formas grotescas nas paredes da caverna. Ana estendeu a mão, tocando a superfície fria do livro. Assim que seus dedos encontraram a página, uma energia pulsante atravessou seu corpo. Palavras surgiram, escritas em uma língua que ela não conhecia, mas que soava inebriante e aterradora. Ao mesmo tempo, um impulso visceral a invadiu, como se a conexão com o altar a lançasse em um mar de emoções e memórias distorcidas. Lucas! Ela gritou, cada sílaba uma mistura de desespero e determinação. Era preciso ter certeza de que ele ainda estava seguro. Uma visão rápida surgiu em sua mente, Lucas, lutando contra a sombra da criatura, suas costas contra a parede de pedra, a respiração pesada e os olhos mostravam um pânico que ela queria apagar. Foi nesse momento que uma ideia sinistra atravessou seu pensamento. E se o livro não fosse apenas uma fonte de poder, mas uma prisão? Se o que estava dentro dele quisesse ser libertado? As velas queimavam com um novo vigor, quase como um aviso. Insistindo para que ela parasse, Ana lutou contra a tentação. Mas era tarde demais. As palavras começaram a fluir de seus lábios, as vozes ecoando em harmonia com o som grave da caverna. A criatura hesitou, os olhos se fixando em Ana com uma mistura de curiosidade e ameaça. Ela não sabia exatamente o que estava fazendo, mas a necessidade de proteger Lucas dominava sua mente. As sombras começaram a se agitar violentamente, como se estivessem respondendo ao poder dela. As fissuras no chão se alargaram e, em um clamor ensurdecedor, pedaços da caverna começaram a desmoronar. A energia ao redor aumentou, e o ar estava pesado, quase palpável com a tensão. Volte! Volte agora! Ana gritou. E com cada palavra, a criatura recuava, como se soubesse que estava sendo desafiada. Um brilho intenso começou a emanar do altar, refletindo nas paredes e iluminando tudo ao redor. O livro pairou, flutuando, enquanto as páginas se viravam ainda mais freneticamente. Mas então, entre as sombras, surgiu uma risada gutural. Era a mulher espectral, agora mais clara e viva do que nunca. Você acha que isso é suficiente para derrotá-la? O poder que você invoca pode muito bem ser seu destruidor. Sua voz era como um sussurro do outro mundo, ecoando uma verdade terrível. Com o coração na mão, Ana se virou para o altar, as palavras dela parecendo dançar com a sombra. O tempo estava escasso. Lucas precisava dela, e ela não podia falhar.
Mas enquanto a criatura se foi para trás, uma nova dúvida cravou-se em seu peito. O que aquela força liberada significaria para eles? A medida de liberdade trazia consigo um preço ainda mais alto. Não havia mais tempo a perder, e a escolha estava prestes a se manifestar. Com um último olhar para Lucas, ela se concentrou nas palavras, enquanto a caverna inteira tremia, um grito de batalha pronto para ser desencadeado. Mais o que aconteceria quando a verdade finalmente emergisse, confundindo aliados e inimigos? O que ela se tornaria? E, acima de tudo, um último pensamento a consumia: Lucas voltaria? O brilho do altar ganhou vida, pulsando em um ritmo frenético, e Ana sentiu a energia em seu corpo intoxicante, quase hipnotizante. Ela lutou para manter o foco nas palavras que surgiam de sua boca, mas a consciência dela se dividia entre a urgência de salvar Lucas e o medo crescente do que aquelas forças realmente significavam. Enquanto as sombras ao redor começavam a girar, formando uma tempestade negra, a risada da mulher espectral reverberava em sua mente. Você não sabe a que poder está se atirando. Ele pode exigir mais do que você pode dar. Ana fechou os olhos por um breve instante, uma onda de pânico a atravessando. O que ela realmente estava invocando? O que aconteceria a Lucas, a ela mesma, se as forças dentro do livro se libertassem? Sem tempo para hesitar, ela projetou sua voz, infundindo as palavras com o desespero e a esperança que a consumiam. Que a luz vença a escuridão. Que o poder da verdade prevaleça. Cada palavra parecia cortar as sombras, mas, ao mesmo tempo, um eco profundo de risadas envolvia o altar, como se a própria caverna estivesse zombando de sua resistência. As paredes tremiam, e ela sentiu o chão sob seus pés vibrar, como se o próprio mundo estivesse se despedaçando ao seu redor. No exato momento em que Ana pronuncia a última sílaba, uma explosão de luz envolveu a caverna. As chamas daquelas velas, antes tremeluzentes, agora ardiam como o sol, fazendo com que as sombras hesitassem, como se fossem repelidas por uma força maior. A criatura rugiu, um som tão ensurdecedor que Ana precisou tapar os ouvidos, mas ela não desistiu. Lucas! Segure firme! Ana gritou, suas palavras ecoando em sua própria mente como um mantra. As fissuras no chão estavam se abrindo cada vez mais, como se a própria terra quisesse engoli-los. E então, em meio à luminosidade e ao caos, ela viu Lucas. Ele estava lutando contra a sombra da criatura, mas agora parecia estar enfraquecido. O pânico em seus olhos refletia a fúria da criatura, que se debatia em agonia, as garras afiadas tateando o vazio. O que você fez, Ana? Lucas gritou, sua voz trêmula. Não mexa com isso. Você não sabe o que está acontecendo. Mas as palavras dele quase não chegavam até ela, sufocadas pelo, agora, ambiente ensurdecedor. Ana sentiu uma consciência etérea envolvendo-a, como se a própria caverna estivesse tentando ajudá-la, ou talvez tentando arrastá-la para o abismo. Com uma revolta visceral, ela segurou o livro mais firme, a superfície fria quase queimando suas palmas. Foi então que a criação da luz começou a se projetar em formas, dançando como serpentes idolátricas. Em meio ao clamor, os rostos dos que ali haviam morrido surgiram, suas expressões entre dor e alívio. Chega! Ana gritou, e, com isso, a luz explodiu em um feixe que atravessou a escuridão, fazendo a criatura recuar. Mas no último instante, o brilho hesitou, como se estivesse sendo sugado por algo profundo e sombrio que despertava no fundo da caverna. Você não pode escapar do que invocou. A voz da mulher espectral agora soava como um trovão, ecoando em todos os cantos. As sombras, antes recuadas, retornaram, mais ferozes do que nunca, enquanto a energia da luz começava a se dissipar. Lucas, eu estou aqui! Ana gritou novamente, mas um desespero profundo a assaltou ao perceber que a conexão entre eles estava se quebrando, como uma corda prestes a se romper. A invasão de poder que ela acreditou controlar agora girava fora de controle, moldando-se em algo terrivelmente desconhecido. Nesse momento, a luz se dividiu, e uma segunda sombra emergiu, uma figura projetada em uma forma monstruosa. Ana sentiu o horror tomando conta, deixando o coração gelado. O que ela havia feito para tentar salvar Lucas agora poderia condená-los a ambos. O altar se iluminou com um novo brilho,
e a criatura detonou a transcendência, elevando os próprios limites do terror. O tempo estava se esgotando, e Ana sabia que precisava de uma resposta, precisava descobrir a verdade por trás daqueles poderes. Mais, quando o chão começou a ceder sob seus pés, uma pergunta assombrou sua mente: fazer o que era certo, ou lutar contra a escuridão? Quais seriam as consequências de suas escolhas? Havia espaço ainda para dúvidas e salvação, ou tudo estava prestes a desmoronar? O silêncio apunhalou Ana e Lucas. O ar estava denso, quase sufocante. A criatura, dilacerada entre a luz e as sombras, rosnava ferozmente, ensaiando um ataque que poderia ser devastador. Ana, impulsionada por uma onda de adrenalina, sabia que esse era o momento decisivo. A luz do altar pulsava como um coração, convocando-a a tomar a ação necessária para salvar a si mesma e a Lucas. Eu não vou deixar você morrer! Ana gritou, dirigindo-se a Lucas, mas sua voz parecia se perder na tempestade de terror ao redor. A energia emanava do altar, e uma ideia ardente acendeu em sua mente. Tem que haver uma maneira de usar isso a nosso favor. E, com determinação crescente, Ana avançou mais em direção ao altar, sentindo a aura vibrante ao seu redor. O livro ainda estava aberto, como se aguardasse uma nova invocação. A mulher espectral apareceu diante dela, seu olhar penetrante carregado de tristeza e um aviso. O poder que você busca geralmente pede mais do que está disposta a oferecer, menina. Eu não posso deixar Lucas para trás. A resposta de Ana brotou de sua essência mais profunda, uma convicção que não iria se abalar diante do medo. Com esses pensamentos firmes, ela começou a proferir palavras que transpassavam as páginas do livro, um feitiço de proteção e força. A luz emanada começou a se intensificar, iluminando as paredes da caverna com símbolos que dançavam como se a realidade estivesse se desfazendo ao seu redor. Você não sabe o que está fazendo! Lucas gritou, lutando para permanecer em pé enquanto a criatura se aproximava, seus olhos negros centelantes como a imensidão abissal. O rugido ecoava, mas Ana estava concentrada, sentindo poder e responsabilidade misturarem-se em uma dança sinistra. Mas eu sei que preciso fazer isso, disse Ana, e, nessa fração de segundos, ela decidiu que não se deixaria ser consumida pelo medo. A criatura avançou, uma sombra voraz com garras gotejantes. Ana, com as palavras do ritual fervendo em sua mente, sentiu uma onda de claridade e coragem invadir seu corpo. Ela tinha que fazer o que estava certo, não somente por ela, mas por Lucas e por todos que estavam à mercê daquela entidade. Eu não vou desistir. Com a determinação no olhar, Ana expeliu as palavras finais do encantamento. A caverna explodiu em um brilho ofuscante, envolvendo os dois em um manto de luz intensa. As sombras tremeram e hesitaram, como se a essência de toda a escuridão estivesse sendo compelida a recuar naquele instante. Enquanto a clareira pulsava com energia, a criatura rugiu, não mais com ódio, mas com um pavor ancião. O terror que havia dominado suas vidas agora refluiu, e, neste momento de clareza, Ana percebeu que a verdadeira luta não era apenas contra a criatura, mas contra os medos e os segredos que a cercavam. Lucas! Ana gritou novamente, e, por um momento, tudo pareceu se calar à volta deles. As sombras que antes clamavam por suas almas agora pareciam se agitar, inquietas. Eu estou aqui! Vamos juntos! E, naquele instante, o tênue laço que os unia estava se solidificando, formando um escudo invisível entre eles e a escuridão. A luz os envolveu, como um abraço luminoso. A criatura, antes temível, agora recuava, tentava escapar da luz crescente. Ana, sentindo a força do ritual pulsar em suas veias, olhou para Lucas, e viu a determinação e a esperança refletidas em seus olhos. Juntos, estavam prestes a conquistar um medo ancestral que nem sabiam que pesava sobre suas almas. Agora! Disse Ana, unindo suas mãos às dele. Concentre-se! Nós somos mais fortes juntos! Um estrondo ressoou, e a caverna tremeu mais uma vez, mas agora estava diferente. Não era destruição, era uma nova energia se formando. O poder, antes caótico, agora parecia estruturado, como se houvesse uma nova compreensão emergindo. A luz iluminou o lugar, expurgando as sombras e revelando que a verdadeira força não era aquela que devorava, mas aquela que protegia e unia.
E com um último grito, Ana e Lucas canalizaram tudo o que aprenderam, cada lembrança e cada amor partilhado, transformando o poder daquela caverna em uma onda de luz, que finalmente consumiu a criatura. Um eco final de desespero se desfez no ar, enquanto a luz se expandia, moldando a caverna e transformando a escuridão em pureza. Ana e Lucas caíram ao chão, exaustos, mas aliviados. As paredes que antes pareciam prender suas almas agora revelavam um caminho claro, como se a própria natureza reconhecesse a vitória deles. Acho que conseguimos, Lucas murmurou, seus olhos fixos na luz, um sorriso hesitante se formando em seus lábios. Conseguimos sim, Ana respondeu, com um aperto no coração. Mas ela sabia que a batalha contra a escuridão nunca acabaria realmente. E agora, vamos sair daqui. Eles se levantaram lentamente, um ao lado do outro, e começaram a avançar. Embora a jornada houvesse sido tensa, eles estavam prontos para enfrentar o que viria a seguir. A fazenda, a mata, os segredos de sua linhagem, tudo estaria em suas mãos agora. E enquanto caminhavam, atordoados mas aliviados, uma nova sensação se instalava entre eles. Não era apenas a força dos amigos, do sobrevivente, mas a certeza de que, juntos, poderiam enfrentar qualquer criatura que voltasse a se esconder nas sombras. A história deles não tinha acabado, na verdade, ela estava apenas começando. Eles haviam conquistado a noite, agora, o amanhecer lhes pertencia. E assim, aventurando-se de volta ao mundo real, Ana sabia algo fundamental: na escuridão, sempre haveria luz, no medo, sempre haveria coragem. E nada os separaria novamente. A luta continuaria. Quaisquer que fossem os horrores adormecidos nas sombras, eles estavam preparados para enfrentar, juntos. Não esqueça que você precisa se inscrever agora para não perder as próximas histórias exclusivas de terror. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo, e comente suas reações e teorias sobre este final incrível. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver como essa história termina. É hora de mostrar seu apoio.